Já estamos no nosso plantão da fé. Quem diria, hein, rapaz? Quem diria Joaquim Marques Fernandes? Quem diria Luzia Fernandes, Maria Luísa? Quem diria que no universo de 8 bilhões de ser humano existente em todo o planeta Terra, nos dias atuais, na nossa geração, Deus nos escolheria. Deus, imagina, Sr. Joaquim, imagina Dona Luzia, Dona Maria Luísa, imagina dentro ou dentre o universo de 8 bilhões de ser humano espalhado em toda a Terra, em todo o planeta Terra. Deus escolher a senhora, Deus escolher o Senhor, as senhoras me escolher, nos escolher para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, para estarmos na madrugada compartilhando um pouco da luz, lâmpada para os pés, luz para o caminho, é a palavra de Deus. É um privilégio imenso, é algo inexplicável. O gozo dentro de nós é imensurável, é quase que incontível, porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, quando nós mergulhamos na mente, no cérebro de Deus, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é a mente de Deus. E quando a gente mergulha na mente de Deus, ou quando a gente, Dona Maria Luísa, Dona Luzia, Sr. Joaquim, quando a gente entra aqui dentro desse livro e a gente vê a grandeza de Deus, a gente vê a imensidão de Deus, a gente vê que todas as nações, esses 8 bilhões de ser humano que eu falo, para ele é como um pingo que cai do balde. Para ele, para o soberano de Israel, todas as nações é como um pingo que cai do balde. Quando a gente vê a imensidão do céu, do universo, a gente imagina o quão grande, o quão imenso é o soberano de Israel. E ele escolheu a senhora, e ele escolheu o Senhor, e ele me escolher, nos escolher, para estarmos aqui em plena madrugada, o Isanélia. Mas não é para nós pedirmos qualquer coisa por nós. Não é para nós falarmos para Deus que está faltando dinheiro, que Ele já sabe o que está faltando. Não é para falar que a gente precisa que Ele abençoe a nossa casa, nossa família, porque também Ele já sabe. Não é para a gente pedir saúde, porque também Ele já sabe.
E ele inclusive disse que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo e como as aves do céu, que não semeia e nem ceifa. Nem tanto, nem Salomão, que foi considerado e é considerado, porque ele disse que não houve e nem haverá nenhum homem que tenha tamanha riqueza como teve Salomão. Nenhum homem que existiu na terra, e nenhum homem que possa se considerar poderoso pelo seu império. Nenhum homem. Quem falou foi o soberano de Israel. Não houve e nem haverá. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 40. Nenhum homem que existiu e nenhum homem que vier a existir, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhum comedor de arroz e feijão terá a riqueza que teve Salomão. Mas nem Salomão, segundo o soberano de Israel, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como se veste, foi assim que ele falou, como se veste os lírios do campo e as aves do céu, falando para os discípulos que eles não teriam que se preocupar com absolutamente nada. Eu não sei o que é pedir nada para mim, não sei, nunca soube, nunca tive fé para me levantar na madrugada ou qualquer hora do dia ou da noite e dirigir algumas preces, súplica, oração ao soberano para pedir qualquer coisa para mim, ou para minha mulher, para meus filhos, para minha casa. Nunca. Por quê? Porque eu já tenho consciência que nem Salomão se vestiu com todo o poder dele, nunca se vestiu como se veste o lírio do campo e as aves do céu. E aí ele diz assim, para nós não nos preocuparmos, que ele cuidaria de nós. Para nós não nos preocuparmos, aqui nós estamos no YouTube, inclusive você deve se inscrever no nosso canal do YouTube da família, da IJF. Nós estamos aqui no Instagram, nós estamos aqui no Facebook, cumprindo a missão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, honestamente, senhor Joaquim, meu querido, eu vou te dar um passarinho novo. Ele me deu 3 calopsitas, vai lhe dar um também. Dona Luzia, Dona Maria Luísa, Isanélia, que acordou, despertou. Capítulo 40 de Isaías, versículo 12 em diante, fala exatamente a esse respeito que o Espírito Santo me traz na memória. É maravilhoso ter os 66 livros da Bíblia na cabeça, cravado, como cravaram ele na cruz. Ele crava as escrituras no escolhido, e o escolhido vai tirando daquilo que foi cravado nele, que é as escrituras, ele vai tirando o tesouro dali, de acordo com a orientação e a direção do Espírito Santo. É isso que é ter o Espírito Santo, é isso. Não é uma crise de histeria, não é pular, chorar, babar, se auto-emocionar-se, nada disso. O Espírito Santo é a luz de Deus na mente humana. O Espírito Santo é a palavra de Deus, é a luz, lâmpada para os pés, luz para o caminho. Quando Satanás tentou Jesus no deserto,
Jesus rebatia Satanás com a palavra. Vinha na cabeça dele a palavra que tinha que vir na hora certa. Jesus disse que quando nós fôssemos levados diante das autoridades, não nos preocupássemos com o que nós falaríamos para nos defender diante das acusações ou diante dos interrogatórios. Nenhuma preocupação, porque ele falaria na nossa boca diante das autoridades. O Espírito Santo é a palavra de Deus, é o Espírito da palavra. Quem mediu, versículo 12, quem mediu com a concha de sua mão e juntou os céus com sua palma e juntou a terça parte do povo da terra e pesou os montes com balança e com peso os outeiros. Uma pergunta: quem foi que fez isso? Quem mediu as águas com a concha da mão e juntou os céus? Quem é que tem condição para isso? Os céus, plural. Por isso que a IJF é do reino dos céus. Primeiro céu que vemos com os olhos, segundo céu que não vemos, e o terceiro onde o soberano mora. Quem mediu os céus a palmos e juntou a terça parte do povo da terra e pesou os montes com uma balança e com peso os outeiros? Quem esquadrinhou o Espírito do Senhor ou lhe aconselhou, instruindo-lhe? Com quem se aconselhou e quem lhe instruiu e lhe ensinou o caminho da justiça e lhe ensinou conhecimento e mostrou a vereda da prudência? Eis que as nações, São Joaquim, eis que as nações, Dona Luzia, Dona Isa Nélia, Maria Luísa, eis que as nações, aí você vai verificando se realmente você tem algum problema. Aí você vai verificando, Isa Nélia, se você tem que perder o chão, se você tem que ficar depressiva, Maria Luísa, Sr. Joaquim, Dona Luzia, por causa de alguma coisinha, de algum barulhinho que o capeta está fazendo. Mas está uma guerra, olha, honestamente. Eu queria que tivesse uma guerra, mas não existe guerra para nós. Porque todas as guerras que surgirem, nós já somos mais que vencedor. É uma falta. Jesus, quando os discípulos se assombraram, para você ter uma ideia, pela tempestade e pelo que se levantou quando ele estava no barco dormindo, ele ficou muito aborrecido com os discípulos e chamou homens de pequena fé. Honestamente, poxa, vocês vêm acordar por causa de uma tal de tempestade. Vocês vêm acordar porque o barquinho está balançando. Honestamente, vocês ainda não sabem quem sou eu. Eu criei o oceano e os mares. Eu criei os céus e a terra. Eu fiz vocês do pó. Eu estou tirando o cochilo e vocês vêm aqui me atormentar. Poxa, honestamente, vocês estão assombrados, assustados com tempestade. Vocês estão assustados que saia. Honesto, vocês não entenderam nada. Vocês já estão andando comigo há 3 anos e ainda não sabem quem sou. Eu ando com Jesus há 37 anos, 8 meses. E hoje 15 dias, ou 15 madrugadas. Nem sei se vou chegar no dia, ainda é madrugada, pode ser que eu já vou embora para a glória. Mas pelo menos eu estou andando há 37 anos, 8 meses,
15 madrugada. E se eu for embora para a glória, graças a Deus. Mas se eu ficar ainda na terra, já era para o diabo. É mais um dia de derrota para o diabo. Porque todos os meus dias são de derrota para o diabo. Todos os meus dias é para brincar com a calopsita. E com o TT e com a Sofia. E com o arroz e com a Michele. E os problemas? Eu não estou sabendo. Tem problema? Eu não sabia. Eu não estou sabendo. É você que está me falando agora. Que nem Jesus. Ele não estava sabendo que tinha tempestade. Lógico que não. Estava tirando o cochilo do amor. Quem falou para ele de tempestade foi os discípulos. Para que ficar de mal com a tua mulher, rapaz? Para que ficar de mal com o seu marido? Para que ficar de bico? Para que ficar mal-humorado? Tu vai envelhecer precocemente. Não é tão bom você ter 30 anos que nem eu, poxa. E ser sadio que nem eu, saudável. Bota mais 31, 61. Vou fazer agora dia 15 de outubro, dia dos mestres, dia dos professores. A minha esposa sempre falava, vamos comer ovo, mas sempre vamos voltar filé. Vamos comer arroz, feijão ou caldinho de feijão com angu e come. Mas quando a gente sair, e principalmente quando a gente chegar na igreja, no culto, sempre com salto 15 assim. Sempre. Como que vocês estão? Dona Rosa, Pastor Divino, como que o senhor está? Ótimo. Nunca saiu bom, mas também, nunca vi falar bem e nem bom. É ótimo, excelente. Um excelente dia. Madrugada linda e maravilhosa. Até com isso, o pessoal implicava comigo lá em Berlândia. Rapaz, você não pode nem ser feliz por causa desse pessoal. Né? Agora eu estou com meu púlpito novo, meu cenário novo, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook. Eu acho que eu tenho que estar na Record, na Globo, no SBT, em todos os canais de televisão, que é para esse pessoal ver o Pastor Divino com a barba branca. Rapaz. Ele diz assim, quem esquadrinhou o Espírito, versículo 13, quem esquadrinhou, essa menina quer molhar o bico o tempo todo na minha pregação, quem esquadrinhou o Espírito do Senhor e lhe aconselhou, instruindo-lhe, com quem se aconselhou e quem lhe instruiu e lhe ensinou o caminho da justiça, e lhe ensinou o conhecimento e mostrou a vereda da prudência. Eis que as nações lhe são como agora de água, ou como a gota, melhor dizendo, como a gota de água de um balde, e como o grão de poeira na balança, são-lhes estimada. Eis que para ele as ilhas pesa como uma partícula, nem o Líbano bastaria ou bastará para o fogo, e nem todos os animais para um sacrifício para ele, no holocausto. Todas as nações são como nada diante dele, e em sua comparação serão estimada como ninharia e vacuidade. A quem, pois, Joaquim, a quem, pois, farei semelhança do soberano? Com quem a gente vai comparar o soberano? Ele é igual o quê? Qual é a imagem que a gente vai fazer dele? Da Aparecida, do São Jorge, do São Judas, da Virgem Maria, do menino Jesus de Praga? Qual é a imagem? Com que se compara? Os católicos.
A quem, pois, farei semelhança do nobre? Ou a que imagem compararei com ele? O artífice prepara uma imagem de escultura, o ourives a cobre de ouro e lhe funde cadeias de prata. O pobre escolhe para oferecer-lhe madeira que não se corrompe. Busca-se um artífice hábil que lhe faça uma imagem de escultura que não se move. Não sabei, não ouvi, nunca vos foi dito desde o princípio? Não haveis aprendido como se fundou a terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e desdobra-os como uma tenda feita para morar. Ele converte em nada os poderosos e reduz a nada os que governam a terra. Apenas foram plantados, apenas foram semeados, apenas seu caule tem feito raiz na terra. Quando sobra neles e se secam, e o redemoinho leva-os como uma folharada. A quem, pois, far-me-ei semelhança? Ou me compararei? Diz o soberano de Israel. Diz o soberano de Israel. Levantai os vossos olhos, chegou aqui, Dona Luzia, Dona Maria Luísa, Dona Isa. Levantai os vossos olhos e veja quem criou essas coisas e o que arranca e conta o seu exército e todas as chama por seus nomes, pela grandeza da sua força e o poder da sua energia. Por que diz, ó Jacó, e fala tu, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu Deus se passa, e ao meu Deus se passa meu direito. Não sabeis, não ouvis, que o Deus eterno, Senhor, o qual criou os confins da terra, não desfalece, nem se fatiga com cansaço. Sua inteligência é inescrutável. Ele dá vigor ao cansado e acrescenta energia ao que não tem força. Os jovens se cansam e se fatigam. Os valentes fraquejam e caem. Mas, para a gente orar, senhor, minha filha, é comigo, pastor? É com você. Mas os que esperam no Senhor adquirem novo vigor, levantarão o voo como as águias. Por isso que o símbolo da JF é uma águia, a família da águia, que vai subir. Não tem jeito, rapaz, não tem, honestamente não tem jeito. Levantarão como voo como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É o soberano, é o soberano de Israel, é o Deus que o pastor Divino apresenta todos os dias, na madrugada, ao meio-dia e o tempo todo. Não há o que temer e nem que se desesperar. Para de ficar olhando para as contas, para os boletos. Para de ficar com essa cara feia, maltratando a tua mulher, teu marido, teus filhos, as pessoas à sua volta, como se elas fossem culpadas ou responsáveis
das suas guerras, dificuldade. Confie em Deus, soberano de Israel, o Altíssimo. É um gozo, meu Pai, mas é um gozo intenso dentro de nós, que apresentar uma horinha de oração é muito pouco. Apresentar 3 horinhas de oração na madrugada também é muito pouco, porque a gente só tem a ganhar. A gente só ganha quando a gente se propõe, ou quando nos propusemos a realizar um relógio de oração. A gente se anula, se isola, se desprende das preocupações com relação às coisas seculares, com relação às coisas dessa vida, e a gente começa a mergulhar mais. O Senhor começa a revelar o tesouro escondido e as riquezas encobertas. Agora a gente entende quando o Senhor disse que quebraria as portas de bronze, despedaçaria as trancas de ferro e nos daria o tesouro escondido e as riquezas encobertas, para que soubéssemos que só o Senhor é Deus. Não há nada que essa ovelhinha, esse rebanho, não há nada que os filhos tenham que se preocupar, porque o Senhor conduz, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes, o Senhor faz cessar a tempestade, o Senhor faz aquietar os ventos das tribulações, dos desertos. O Senhor cuida da gente o tempo todo. Nós somos a menina dos teus olhos. Nós somos o tempo todo conduzido, guiado, dirigido pelo Senhor. O Senhor é o pastor e o bispo da nossa alma. O Senhor sabe até que ponto nós podemos suportar o peso da prova. Nenhuma provação nos seria dada além das nossas posses. E as provas que o Senhor nos submete ou permite que nós venhamos ser submetidos é para o nosso próprio bem. Então, se alguém depressiva, se alguém ansioso, ansiosa, preocupado, liberta ela, meu Pai. Tira essas preocupações de dentro daqueles que estão me vendo no YouTube, no Instagram, no Facebook, na lista de transmissão, aqueles que estão agora ao vivo, ou aqueles que irão nos ouvir posteriormente, meu Pai, que eles possam, ó soberano de Israel, que eles possam mergulhar com a gente, que eles possam pegar essa onda do que o Senhor falou, está falando na madrugada de segunda-feira, 15º dia, metade do mês de agosto. E se ainda a coisa não está a gosto de Deus para ela, vai ficar. Se ela é fiel, se ela honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, ela vai saltar e sapatear em cima dos problemas. Ela vai saltar e sapatear em cima da cabeça do diabo. Ela vai ver chegar na conta dela o que ela nunca viu, porque nós não consagramos os cartões lá à beira das 3 testemunhas que comprovam a grandeza de Deus: o mar, a areia do mar, os céus. O Senhor não vai deixar faltar nada para ela, como o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, como o Senhor tem dado condições para nós honrarmos os compromissos da igreja.
daí JF, nenhum mês sequer nós tivemos qualquer tipo de dificuldade, porque é o teu altar, é o altar levantado pelo Senhor, é os cartões da conta da tua igreja que foi apresentado, e o Senhor vai tirar a riqueza do pecador e vai depositar na conta do justo. Está escrito que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador será depositada na conta do justo. Está escrito que os olhos do Senhor procuram os fiéis da